Olha, saíram os dados da PNAD contínua e o desemprego no trimestre terminado em julho subiu para 13,8%. Isso corresponde a 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas. Será que esse resultado já era esperado? Denise Campos de Toledo. Oi, Denise. Oi, Tiago, bom dia. Na verdade, já era esperado, veio um pouquinho acima da média das projeções, nenhuma surpresa, porque já se contava com a piora. Agora, traz um retrato muito negativo do que está acontecendo com o mercado de trabalho aqui no Brasil. A taxa chegou a 13,8%, para efeito de comparação, no ano passado estava em 11,8% e no trimestre anterior em 12,6%. Então, a gente teve um avanço importante do número de desocupados, que chegou a 13,1 milhões, mas aí você tem várias outras indicações aí de piora. A população ocupada caiu 8,1%, são 7,2 milhões de pessoas a mais sem uma colocação. A ocupação foi o nível mais baixo também histórico, 47,1%. Tem 79 milhões de pessoas fora da força de trabalho e o desalento, que é aquele desânimo diante das circunstâncias aí de mercado de trabalho, as pessoas que não veem perspectiva, 5,8 milhões de pessoas. Com carteira assinada houve queda na informalidade, a subutilização cresceu muito e todos esses indicadores são recordes da série histórica desse tipo da PNAD, dessa fórmula de cálculo, que começa em 2012. Então, você tem uma perspectiva pior, incluindo também trabalhadores domésticos, 4,6 milhões de pessoas, menor da série, caiu de 16,8% sobre o trimestre anterior, são 931 mil pessoas a menos trabalhando como empregados domésticos. A informalidade chegou a 37,4%, mas informalidade que também caiu. As pessoas nessa condição e aquelas pessoas que são empregadores, que também caiu. Às vezes, pequenos negócios que geram algum emprego, é aquela coisa da formiguinha também que piorou. Então, a gente tem uma composição bastante negativa, o que acaba comprometendo um potencial de recuperação da economia, porque a gente sabe que isso representa capacidade de consumo. E aí entra em cena toda aquela discussão sobre a necessidade de se dar um suporte financeiro, né, de prorrogar determinados benefícios. Agora tem toda a discussão do renda cidadã, porque tem muita gente desempregada e com tendência de piora. Não se conta com uma melhora, não. A economia pode melhorar, mas tem novos procedimentos adotados pela empresa, o trabalho remoto, isso reduz a necessidade de contratações. Enfim, é um retrato bastante negativo, viu, Tiago? Preocupante. E hoje à tarde nós vamos ter os números do CAGED, que é o retrato do emprego formal. Nós tivemos até uma surpresa positiva na última apuração, que aumentou a contratação em relação às demissões. Tomara que pelo menos o CAGED venha melhor, né? Verdade. Ô, Denise, e o mercado financeiro nesse fechamento do mês, que foi o pior mês da pandemia, desde o começo da pandemia, o que se esperar para esse fechamento de setembro? Olha, depois do tranco inicial que houve com a pandemia, que ninguém sabia ao certo o que ia acontecer com a economia, o mês de setembro está sendo complicadíssimo. Vieram algumas ondas negativas no exterior por preocupações, especialmente com o aumento do número de contaminados na Europa, alguns fechamentos, nos Estados Unidos também. Agora, o Brasil é que produziu os fatores de maior preocupação no mercado financeiro e instabilidade, foi essa questão relacionada ao lado fiscal, às finanças públicas. E nesta última semana, a questão da criação do Renda Cidadã, que mostrou aí a possibilidade do governo tentar flexibilizar teto de gastos, de recorrer a manobras contábeis para conseguir viabilizar esse novo programa, que seria importante do ponto de vista social e econômico, mas tem que ter um pé na responsabilidade fiscal. Isso é muito importante para o mercado financeiro. E aí a gente vê toda essa instabilidade, o dólar muito pressionado, a bolsa em queda, bolsa que vem registrando uma saída forte de capital estrangeiro e curva de juros pressionada, o mercado cobrando mais do governo para compra de títulos públicos, para financiar o governo com dificuldades de colocar títulos aí em prazo mais longo. Tudo isso é muito reflexo dessa preocupação com a posição do governo. Na verdade, o que se percebe é que a equipe econômica está deixando um pouquinho de lado aquele compromisso todo com reformas e tudo mais, tentando cuidar do renda cidadã, de onde as propostas agora mais recentes de formulação têm vindo muito do lado político. Então, a situação está em aberto. Hoje tem também a votação aí do veto, a discussão do veto sobre a desoneração da folha, a prorrogação até o final do ano, do próximo ano. E nesse ambiente o dólar sobe novamente, a alta é de 0,16 e a cotação de venda do comercial em 5,65, mas hoje tem uma disputa de mercado também, que é a formação da PETAX, que é a taxa média de fechamento de mês.